convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9, verso de número 1. Atos, capítulo 9, verso de número 1 em diante. Nós estamos já há alguns meses conversando sobre o texto de Atos, e hoje não diferente, daremos sequência ao livro de Atos, conversando a respeito de um momento tão pontual da história do cristianismo, que foi a salvação de um homem chamado Saulo. Quem já ouviu aqui falar sobre Saulo, o apóstolo Paulo? Aliás, inclusive tem um filme dele muito bom, recomendo que vocês assistam. Obviamente que não fala a respeito da totalidade do ministério de Paulo, mas diz muito respeito a toda a contrição, temor, paixão que Paulo devotou ao Senhor até os seus últimos dias. E diante da salvação de Paulo, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração que eu titulei de O Deus que salva os improváveis. O Deus que salva os improváveis. Quem aqui era improvável, mas foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus? Eu posso levantar todos os membros do meu corpo. Ainda que pela probabilidade eu deveria ser um crente, por ser filho de pastor, crescer no contexto da igreja, tudo o que eu não queria era ser crente e muito menos ser pastor. Mas a grande verdade é que eu não estava buscando a Deus, mas Deus em minha miséria me encontrou e transformou a minha história. De uma noite, cético, ateu, na outra manhã, crente apaixonado por Jesus e até meio inconveniente, porque crente apaixonado, meio desequilibrado é meio inconveniente, é ou não é? Faz parte do amadurecimento. Mas a grande verdade é que Deus em sua misericórdia decidiu me alcançar e transformar completamente a minha história. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu consigo perceber diversos princípios da palavra de Deus que orientam a respeito dessa obra salvífica que Deus tem operado na vida de tantos. Se pudéssemos aqui nessa noite abrir o microfone para contarmos testemunhos, histórias, nós veríamos coisas malucas. Gente tendo revelação de Cristo embaladas. Gente tendo revelação de Cristo enquanto estavam tentando tirar sua própria vida. Gente tendo revelação de Cristo quando seu casamento estava quebrado. Porque de fato, o Deus revelado na palavra é um Deus gracioso, misericordioso, e como aquela canção diz, um Deus que nos ama de forma extravagante, que procura a sua ovelha perdida, custe o que custar. E isso fica muito bem claro na vida do apóstolo Paulo. Se você está com a Bíblia aberta, acompanhe a leitura do verso de número 1 junto comigo, em diante. O texto bíblico diz: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, somos gratos por sua graça e misericórdia que nos alcançou. Obrigado por nos trazer até aqui essa noite, e nessa presença tão gloriosa, podermos te adorar e te conhecer. Pai, obrigado por entregar seu Filho em nosso favor. Jesus, nós te louvamos porque tu nos abriste um novo e vivo caminho que nos conecta ao Deus eterno. Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio. Revela o Pai a nós. Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar. E aqueles que já tiveram seus olhos abertos, eu clamo a ti, Espírito Santo,
edifica-nos e encoraja-nos a percebermos de que o Senhor é poderoso para salvar qualquer um, e que não existe ninguém tão pecador ao qual o Senhor não possa perdoar e regenerar. Fortaleça-nos em nossa fé. Fala conosco, Espírito Santo. Oramos dessa forma, nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto bíblico apresenta um personagem muito icônico da história, diga-se de passagem, com certeza, um dos personagens mais proeminentes e mais importantes dos últimos milênios. O apóstolo Paulo, extremamente gabaritado, intelectualíssimo e, além disso, extremamente relevante, uma vez que a Bíblia é o livro mais publicado de toda a história da humanidade. Paulo é um dos maiores escritores da Bíblia, e portanto eu e você consumimos a teologia de Paulo de maneira visceral. A influência de Paulo no mundo é, sem sombra de dúvida, sem precedentes. Agora, o que é curioso sabermos acerca de Paulo, é que Paulo nem sempre foi como aquele a quem nós conhecemos. Paulo era alguém extremamente voraz, agressivo, perseguidor e matador de crente. Esse era o ofício de Paulo. Inclusive, diga-se de passagem, só por curiosidade, eu já ouvi algumas pessoas dizendo: quando Saulo se converteu, Deus o chamou de Paulo. Não, Saulo e Paulo é o mesmo nome, ok, gente? Saulo é o nome judaico de Paulo e Paulo é o nome latim de Paulo. Nós depois ouvimos nas cartas de Paulo ele se chamando de Paulo, porque ele estava escrevendo em grego e para um público gentil, e dessa forma então ele precisava ser denominado como Paulo. Porém, enfim, isso é irrelevante, mas é legal você saber disso. Agora, é importante, olhando para a vida de Paulo, percebermos o quanto ele não gostava de crente. Alguém se identifica aqui? Paulo não queria, mas nunca pisar numa igreja. Se fosse para pisar na igreja, era para matar os crentes. Paulo certamente, se tivesse Twitter nos nossos dias, seria um dos maiores haters da fé cristã que a gente poderia ver. Paulo era um perseguidor voraz da igreja, meio estilo Django Livre. Já assistiu o filme? Esse era Paulo, torturador de crente, e torturador mesmo. Por exemplo, se vocês forem lembrar de algumas mensagens que nós ministramos algumas semanas atrás, você vai lembrar que na morte de Estevão, quem estava consentindo com a morte de Estevão era Saulo. Saulo estava meio que tipo assistindo, comendo pipoca e dizendo: yes, mais um trouxa que matamos. Esse era Saulo, sanguinário, matador de crente. Agora, uma coisa que nós precisamos saber acerca de Saulo é que, ainda que ele estivesse equivocado, ele estava sinceramente equivocado. Não que isso mude alguma coisa, mas isso é interessante porque talvez você seja essa pessoa que sincera e honestamente está equivocada. Sincera e honestamente fica enchendo a paciência da tua esposa, do teu marido que vai na igreja e não sei o que, só quer saber de Jesus, e sinceramente você está de alguma forma tentando impedir ele de seguir o caminho de Jesus, porque você realmente acredita que Jesus não é quem ele diz ser. Paulo era sincero. Paulo dá suas próprias credenciais em Filipenses capítulo 3, no verso número 5, quando ele diz o seguinte: eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, eu sou judeu de corte de prepúcio, eu sou da aliança, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, da linhagem de Abraão, um verdadeiro, um genuíno, um puro hebreu. Era membro dos fariseus, um partido judaico zeloso quanto à lei, extremamente obediente quanto à lei judaica, zeloso e que perseguia a igreja, e quanto à justiça cumpria a lei com todo o rigor. Ou seja, a matemática de Paulo apontava para um dilema que ele vivia. O dilema de Paulo é:
Ou esse Jesus era de fato o Messias de Israel, e nesse caso ele deveria ser servido, adorado, deveria ser honrado e bendito, ou esse Jesus era um blasfemo, e se era um blasfemo, ele teria que ser pendurado no madeiro, seus seguidores caçados até a morte. E até esse momento, de Atos capítulo 9, Paulo nesse dilema estava na segunda opção. Jesus é um blasfemo, e por ser um blasfemo, a igreja deve ser severamente atacada, agressivamente torturada e, se possível, exterminada. E esse lado truculento, agressivo do apóstolo Paulo é muito demonstrado no verso número 2 que nós lemos, aonde a palavra fala que Paulo torturava e perseguia homens e mulheres. Uma pessoa que nem mesmo fazia vistas grossas às mulheres, pegava pelo cabelo a mulherada e levava para Jerusalém, amarrava em cordas em arrasto, levava as pessoas para serem apedrejadas até a morte. Esse é Saulo. E não apenas isso, isso demonstra para mim e para você também, em contrapartida, o quanto as mulheres tinham um papel precioso na igreja, ao ponto de Paulo se importar em persegui-las. Porque se de alguma forma as mulheres fossem omissas, e fossem indiferentes, escanteadas, se estivessem na periferia da igreja, Paulo pouco se importaria com elas. Entretanto, aquelas mulheres eram crentes, assim como as nossas mulheres aqui, aleluia, eram crentes de verdade. Por esse motivo Paulo perseguia tanto a homens, quanto a mulheres. E o seu objetivo era: eu tenho que matar esses crentes, porque eles são como erva daninha, se esparramando por toda a terra. Então Paulo planejou um homicídio em série na cidade de Damasco. A cidade de Damasco distava de Jerusalém cerca de 230 quilômetros. E Paulo então juntou-se a alguns homens, pedindo recomendações da sinagoga de Damasco, para dizer a ele quais eram os crentes em Damasco, para chegando em Damasco, ele bater na casa desses crentes, amarrá-los e levá-los em arrasto até Jerusalém. Entretanto, o verso 3 continua falando acerca desse episódio, e no verso número 3 a palavra diz: quando se aproximava de Damasco, 230 quilômetros de caminhada, Paulo está se aproximando de Damasco. De repente, repita comigo, de repente, de repente, de repente, de repente o curso da história mudou. De repente, o jogo virou. De repente, em um toque de segundo, em um momento, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. De repente, Deus demora muito tempo para fazer as coisas. De repente, eu que não buscava a Deus fui encontrado por Ele. De repente, você que não amava a Deus foi amado por Ele. De repente, você que estava em trevas viu a luz. De repente, você que odiava os crentes virou crente. De repente,
o curso da história do apóstolo Paulo mudou. Isso é muito precioso, meus irmãos, para que entendamos que a salvação não é obra de homens, não é obra nossa. A salvação é uma obra de Deus. É Deus quem faz. E Ele faz como quer, onde quer, quando quiser e se quiser. Ele é Deus. E por esse motivo, de repente, Deus olhando para Saulo disse: quer saber? Chega hoje para ti, Saulo. Está muito abobado. De repente, o sol a pino de meio-dia foi ofuscado por uma luz que brilhava mais forte do que o sol. Isso é glorioso, não é? O sol irradiante, de repente, não ficou o páreo para o sol da justiça, para a estrela da manhã, que de repente brilhou sobre Paulo, e aquela escuridão existencial de Paulo, de repente, ela foi iluminada, ela foi clareada. De repente, a luz brilhou do céu sobre Paulo. Não foi a luz interior de Paulo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu e você não temos luz interior. Não foi a luz de outros homens que brilharam sobre Paulo. Foi a luz daquele que criou a luz. Foi a luz daquele que é a fonte da luz. Foi a luz daquele que é a própria luz. Foi a luz daquele que disse: eu sou a luz do mundo. Foi a luz daquele que ilumina todas as trevas. Foi a luz do próprio Deus. Eu digo isso porque se você tentar procurar respostas dentro de você, você não vai encontrar. Se você tentar encontrar luz dentro de você, você vai encontrar trevas, escuridão. O seu interior, o meu interior precisa ser iluminado pela verdadeira luz. A luz que é o próprio Cristo, que dissipa todas as trevas, demonstrando de maneira enfática e clara que não somos nós que decidimos por Cristo. É Cristo em seu amor que nos persegue implacavelmente. É uma loucura isso, não é? Porque assim, há 18, 17 anos atrás, quando Jesus me salvou, eu lembro que no outro dia, eu olhava para aquilo que eu havia experimentado e para aquilo que eu estava decidido a viver e pensava de fato que era uma decisão que eu estava tomando. Mas depois, mais tempo, mais maduro na fé, olhando para trás, eu começo a lembrar e recordar que, cara, eu estava bêbado. Cara, eu estava longe de Deus. Eu não estava nem aí para Deus. Mas de repente alguma coisa aconteceu. A luz de Cristo brilhou sobre mim e me trouxe luz. Você ouviu falar da história de um homem chamado Lee Strobel? Ele escreveu 2 livros muito legais. Se você gosta um pouco de apologética, defesa da fé, lhe indico. Um é Em Defesa de Cristo, o outro é Em Defesa da Fé. Esse camarada, Lee Strobel, ele é um jornalista norte-americano que foi contratado por uma associação ateia para escrever um artigo desfazendo o cristianismo e ofendendo ao cristianismo. O resultado disso é que ele começou a estudar o cristianismo, a palavra de Deus, a vida da igreja, e o que aconteceu com ele? De repente, ele se converteu. A história de Lee Strobel demonstra, como também as nossas histórias, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é misericordioso. Você já ouviu a parábola da ovelha perdida? É maravilhosa essa parábola, porque parece que Jesus está fazendo stand-up comedy. Porque assim, a pergunta de Jesus é: qual de vocês, que tendo 100 ovelhas, uma delas se perde, você não deixa as 99 para buscar uma que se perdeu? Qual de vocês? Sabe qual é a resposta lógica humana para essa pergunta? Ninguém.
Ninguém faz isso. Quem aqui coloca a perder 99 mil reais para ter R$1.000? Alguém? Alguém aqui coloca a perder 99 amigos para ter um amigo? Alguém aqui coloca a perder 99 bens para ter um bem? A resposta humana para isso é ninguém. Mas a verdade, Jesus estava confrontando a nossa pecaminosidade, porque diferente de nós foi exatamente o que Ele fez. Ele deixou a sua glória para alcançar você, para me alcançar, para alcançar Paulo, para ir até o caminho de Damasco e se revelar a Paulo. Você está entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo? Jesus interrompeu a tragédia de Paulo. E o que é curioso a respeito disso é que Paulo caiu no chão. Uma outra coisa que é importante que você saiba é que não necessariamente Paulo caiu do cavalo, ok? Que virou meio que o dito popular, caiu do cavalo igual ao Paulo. Enfim, a Bíblia não fala isso. Talvez ele estava em cavalo. Mas o fato é que ele caiu ao chão como quem, humilhado, diante daquela luz que ofuscava os seus olhos. E isso é muito precioso, porque talvez algo que você não saiba, é que Paulo não era apenas um religioso, Paulo era um intelectual, aluno da escola de Gamaliel. Gamaliel era um instrutor helênico mais elevado que tinha naquele período de tempo. O apóstolo Paulo era alguém inteligentíssimo, extremamente graduado, era versado tanto no grego quanto no hebraico. O apóstolo Paulo era alguém da prateleira de cima do mundo acadêmico e intelectual daquele contexto. Orgulhoso, altivo, cheio de si. Mas o que aconteceu com Paulo? Ele caiu ao chão, cumprindo antecipadamente aquilo que a palavra diz, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante da glória de Deus não sobrava absolutamente nada para Paulo. Paulo não tinha mais perguntas, porque a resposta estava diante dele. Paulo não tinha mais contrapontos para a dialética ou para o debate, porque de repente a verdade estava revelada diante dos seus olhos, e tudo que restava para Paulo é cair ao chão, como um saco de batatas, indefeso, como se dizendo: eu não sou nada, eu não sei nada. Isso é maravilhoso, porque Paulo mais à frente vai dizer acerca dele mesmo, que ainda que sendo versado em todo o conhecimento que ele tinha, ele considerava tudo como perda, comparado ao conhecimento de Cristo. O que Paulo traz à luz é, não que a ciência não tenha o seu valor, é óbvio que tem, não que a academia não tenha o seu valor, é claro que tem, mas todo conhecimento humano não é sombra da revelação da verdade que há em Cristo Jesus. Paulo foi humilhado, e é interessante isso, porque a palavra de Deus em Atos 26:14, Paulo dando um testemunho da sua conversão, ele menciona um detalhe que não aparece em Atos capítulo 9, e o que Paulo diz é: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Olhe para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Para de ser teimoso, cabra. Você sabe o que é um aguilhão? Aguilhão é um instrumento que quem está arando a terra o utiliza. Um boi vai arando a terra e o aguilhão é uma espécie de espeto, no qual é utilizado justamente quando o boi está meio devagar, desobediente. Então aquele que está arando a terra pega o aguilhão, espeta o boi para que o boi volte a arar a terra. E o que Deus está dizendo acerca de Paulo é:
cabra, tu é um boi teimoso, tu é teimoso demais. Você viu Estevão morrendo, você viu tudo acontecendo, e você não desiste, você continua resistindo ao meu amor, você continua resistindo à minha bondade. Paulo, para de resistir aos aguilhões, porque isso só lhes trará dor. Ainda que talvez não seja muito conveniente, mas é verdade. Muitas vezes aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Mas nós não precisávamos levar tanto aguilhãozada na bunda. Poderíamos, de maneira antecipada, desistirmos de lutar contra Deus, desistirmos de resistir ao amor, à compaixão, à bondade, à misericórdia, aos planos, às vontades, os sonhos de Deus a nós. O que Deus diz acerca de Paulo, e talvez esteja dizendo acerca de você, é o quanto você é resistente. Sabe, você não está cansado de ver a sua vida se quebrando e você rodando em círculos ano após ano? Você ainda não percebeu que viajar não vai preencher a tua vida? Você ainda não chegou à conclusão de que você não está satisfeito da vida que você vem levando? Você ainda não percebeu que está faltando alguma coisa? Sabe qual é a verdade? Tanto Paulo quanto todos nós sabemos que precisamos de Deus, mas a verdade é que resistimos a esse amor, e por esse motivo, de certa forma, converter-se a Jesus, entregar-se a Jesus, é desistir de lutar contra Deus, é dizer: Deus, quer saber? Pronto, entendi, Tu és Deus, eu sou criatura, Você sabe melhor do que eu o que Você tem para mim, e eu me submeto a Ti e me rendo ao Teu amor e bondade. Paulo caiu no chão, como quem é humilhado diante da poderosa mão de Deus, porque conversão não é ganhar, conversão é perder para Deus. Conversão é perder para Deus, é dizer para Deus: eu desisto, eu preciso de Você, eu desisto de mim mesmo, eu preciso da Tua misericórdia, eu desisto de mim, eu preciso do Seu amor, eu desisto de tentar me preencher de alguma forma, eu preciso daquilo que só o Senhor é poderoso para me dar. E o que é interessante acerca do relato da salvação de Paulo, é que Paulo, ele ouve uma voz, e certamente isso apontando para algo que nós não podemos ignorar acerca da fé. A fé cristã não é fruto de meramente uma experiência emocional. A fé cristã é fruto, talvez, de uma experiência emocional, mas também racional. Paulo dialoga com Deus, Deus dialoga com Paulo. Paulo chega a conclusões intelectuais acerca de quem Deus é. Paulo tem as suas faculdades mentais humilhadas diante de Deus. Paulo tem o seu intelecto espremido diante do conhecimento, do saber de quem Cristo é. Agora, essa voz é curiosa, porque ela diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E aqui tem um outro ponto doutrinário muito importante, sabe qual? Quem que Paulo perseguia? Existe algum relato bíblico que Saulo perseguiu Jesus? Existe? Não. Mas Jesus está dizendo para Saulo que ele perseguia a ele. Quem que Saulo perseguia? Os crentes. E o que Jesus está revelando a Paulo é: eu e a minha igreja somos inseparáveis. Se você persegue um dos meus, você está me perseguindo. Se você ofende um dos meus, você está me ofendendo. Se você se opõe à minha igreja,
você está se opondo a mim mesmo, Saulo. E por que você está me perseguindo, Saulo? Como você dizendo, o que eu fiz para ti, cara? O que Deus fez para você? Ou melhor, talvez endereçando isso a alguns possíveis haters, o que a igreja fez contra você? O que Jesus fez contra você? Ele morreu por você. Ele te amou até o fim. Por que você fica tão ofendido com tanto amor? O que a igreja fez contra você? Nós estamos aqui ano após ano, semana após semana, dizendo o quanto Deus lhe ama. Por que isso te ofende? Sabe por que isso lhe ofende? Porque no final das contas você está resistindo a esse amor de Deus. E era exatamente o que Paulo estava fazendo. Caído ao chão, humilhado, o apóstolo Paulo ouviu uma voz. E de repente ficou cego. O homem que tudo enxergava, agora nada enxerga. O homem que tudo sabia, agora nada sabe. O homem que cuidava da sua própria vida, agora precisa ser carregado, como um cego que precisa ser guiado. E aqui a gente precisa aprender uma outra coisa importantíssima, sabe qual? Todo aquele que foi salvo por Jesus precisa ser guiado, direcionado, discipulado, ensinado. Por isso que não existe vida cristã apartado da comunhão da igreja. Escolha a igreja ao qual você vai fazer parte, mas seja parte da igreja se você teme a Jesus. Porque teológica e biblicamente, a igreja de Cristo e Cristo são inseparáveis um do outro. Procure uma comunidade ao qual você se identifique, mas quando encontrar ela, faça parte dessa comunidade. Porque se existe algo que pessoas que foram encontradas por Cristo precisam saber, é que você não sabe nada. E que você precisa ser discipulado, ensinado. Esse, no meu ver, é o grande drama daquilo que a gente vive no Brasil. Eu tenho relacionamento com algumas pessoas famosas, convertidas no Brasil. E um dos dramas que eu vejo que nós vivemos no Brasil é o quanto nós ignoramos o fato de que ainda que aquela pessoa seja intelectual, famosa, ou seja lá o que for, no momento que ela se converte, ela é uma neófita que tem que sentar, ouvir e aprender os caminhos do Senhor. Esse homem intelectual agora precisava de alguém dando a mão para dizer para ele, tem uma pedra, cuidado. Saulo, a gente vai subir um degrau. Sobe degrau? Saulo, não é por aqui, é por aqui. Esse foi o relato humilhante do apóstolo Paulo, mas que o levou certamente a experimentar toda a transformação que posteriormente nós conhecemos. Ainda no verso de número 10 do capítulo 9, a palavra de Deus continua dizendo: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer em meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. E Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Então,
Vamos lá, fazendo um retrospecto. Saulo é matador de crente, está indo para Damasco matar os crentes. No meio do caminho, uma luz aparece e Jesus fala com ele. Paulo se rende a Jesus, caindo no chão e reconhecendo que ele não era nada e que precisava de Jesus. E de repente, Saulo é guiado então até a Damasco. E quando chega em Damasco, Saulo recebe uma visão dizendo que haveria um homem chamado Ananias que o encontraria. Qual é o problema agora dessa equação? Ananias. Quem é Ananias? Quem aqui é discípulo de Jesus, crente no Senhor, levanta sua mão. Nós somos Ananias. Aqueles que são crentes, ok? Até aí tudo bem? O que acontece? Deus chega para Ananias e diz: converteu um cara chamado Saulo, vá buscar ele. Mas o que Ananias sabia de Saulo? Saulo é matador de crente. Eu vi o Twitter do Saulo. Ele vive hateando você, Jesus. Ele falou que vinha até Damasco para nos matar, para nos perseguir, para pegar nossas mulheres, pegar os homens e levar de arrasto até Jerusalém. Por que eu vou à casa de Saulo? Você está maluco, Jesus? Uma primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção nessa parte final do texto é para o fato do quanto eu e você devemos estar prontos para abraçarmos os improváveis que Deus salva. Gente que talvez nos causava medo, mas que de repente Jesus salvou e nos chamou para abraçar, e nos chamou para discipular. Ananias é um crente que teve que romper com o seu medo, romper com o seu preconceito, romper com a sua timidez e ir abraçar Saulo. Meu irmão, que você seja um Ananias no nome de Jesus. Sabe aquele cara do trabalho que você detesta, que vive falando mal de crente? Talvez Deus queira te usar para abraçar e discipular exatamente esse fulano. Sabe, aquela pessoa lá do teu prédio, que sempre te olha atravessado, quase que endemoniado de Gadara? Talvez Deus queira te usar para abraçá-lo e discipulá-lo, por que não? O que a palavra diz acerca da vontade de Deus é que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que são fracos para confundir os fortes. Ananias, diligentemente, obedientemente, corajosamente fez um papel de crente. Até rimou, virou uma prosa para arraiar, bom demais. E eu digo isso, sabe por quê, meus irmãos? A gente tem tantas formas práticas de fazer isso. Por exemplo, quando alguém vem visitar a igreja, talvez seja um Saulo, que Deus está lhe convidando a abraçar essa pessoa e cuidar dela. Aquela pessoa que se rende a Jesus num culto, talvez seja um Saulo, que Jesus está dizendo: ei, sai da tua cadeira, abraça essa pessoa, paga um café para ela, conversa com ela durante a semana, explica um pouco sobre o que é caminhar com Jesus. E isso é um ofício que não é reservado para a instituição igreja. Isso é um ofício que é reservado para todo crente. Todo crente precisa ser acolhedor, discipulador, alguém que abraça os improváveis e é útil para o Senhor, para discipular e transformar por meio da palavra aqueles que talvez outrora eram perseguidores da igreja. Porque algo que precisamos saber é que a salvação é uma obra de Cristo, amém? Mas o discipulado é uma obra da igreja. Posso repetir? A salvação é uma obra de Cristo, mas o discipulado é uma obra da igreja. É Jesus quem salva, mas somos nós que fazemos discípulos. É Jesus que alcança Saulo, mas somos nós que ensinamos a Saulo. É Jesus que de repente transforma histórias, mas somos nós que ensinamos essas pessoas toda a verdade da palavra de Deus. E esse é o papel sublime da igreja. Mas voltando para Saulo,
o que eu quero ressaltar é que de fato Saulo era improbabilíssimo. Era alguém que certamente eu e você não escolheríamos para formar o nosso time. Mas Deus escolheu Saulo. Assim como eu creio que talvez essa noite Deus esteja escolhendo alguns aqui entre nós. Sabe, talvez de repente você caiu aqui. E talvez aqui agora você está pensando, o que eu estou fazendo aqui? Talvez de repente Deus escolheu essa noite para transformar a tua história. Talvez de repente, como no caminho de Damasco, Saulo foi surpreendido por aquele a quem ele desejava mal, e que depois aquilo transformou completamente a sua história. Deus escolhe os que não são para que Ele seja. Deus escolhe os improváveis para que a sua glória seja manifesta. Deus ama fazer coisas impossíveis para que no final das contas ninguém aplauda pastor, pregador, aplauda ninguém, aplauda só a Deus. Porque aquele fulano ali, nenhum pregador seria capaz de persuadir ele. Aquele fulano ali, se Deus não quebrou esse joelho de perna de pau para fazer ele se ajoelhar, ninguém seria capaz de fazê-lo ajoelhar-se diante da glória de Cristo. Uma coisa incontesta acerca de uma genuína salvação, sabe o que é? Não existe vanglória humana alguma, nem do que pregou, nem do que foi salvo, porque no final das contas, o que pregou, só falou acerca daquilo que lhe foi dado, e o que foi salvo, só foi salvo porque a graça de Deus o escolheu em meio ao caminho. E talvez você seja essa pessoa como Saulo, que está no caminho, na jornada da vida, vivendo a tua vida, pagando os boletos, que aliás se multiplicam, vivendo o casamento, cuidando dos teus filhos, mas de repente, o aguilhão de Deus espetou a tua bunda, e te fez perceber o quanto você precisa parar de resistir ao amor, à misericórdia, à bondade de um Deus que sempre te amou. Se nós pudéssemos dizer algo a Saulo, antes de ele ser encontrado por Jesus, seria algo como, por exemplo, Saulo, para cara, desista. Por que você está tentando lutar contra o braço forte do Senhor? Saulo, por que tanta teimosia, Saulo? Por que você insiste em sofrer, Saulo? Se Deus, em sua misericórdia e amor, decidiu entregar seu filho para morrer numa cruz do Calvário, pelos pecados de todos aqueles que creem, meu irmão, por que você insiste em viver uma vida sem esperança, se a esperança foi revelada na cruz? Por que você insiste em viver uma vida sem propósito, se em Cristo a nossa vida ganha cor, ganha sabor, ganha propósito? Por que você insiste em viver uma vida lançada à sua própria sorte, se nós temos um Deus amoroso, que insiste em nos amar e nos abençoar? Eu encerro dizendo a você, que converter-se a Deus, é desistir de resistir a Ele, porque na verdade, já faz tempo que Ele te ama, não é? Na verdade, faz tempo que Ele bate na tua porta, não é mesmo? Na verdade, faz tempo em que você vê sinais da bondade e do amor dEle cercando a tua vida. Baixa tua cabeça, fecha os seus olhos. Eu creio que Deus te trouxe até aqui de repente, para transformar a tua história. Não é sobre as palavras de um pregador, mas é sobre as verdades da palavra de Deus, que demonstram para nós largamente
que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Por esse motivo, se você está aqui presencialmente, ou acompanhando essa transmissão, e não tem uma vida com Deus, hoje é a noite de você desistir. Talvez você cresceu na igreja, como eu, e no fundo você sabe que não tem uma vida com Deus. Hoje é o dia de você desistir. Talvez você é um bom religioso, eu conheço vários bons religiosos, mas você não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Hoje é o dia de você desistir, para que de repente Deus transforme a tua história como transformou a de Saulo. Por isso, independente de dúvidas, de questionamentos, mas se você está aqui e reconhece que não tem uma vida com Deus, mas no íntimo do seu coração existe uma voz que te chama e que faz seu coração queimar, dizendo: é isso, é disso que você precisa, se renda a mim. Se você sente como quem Deus te chamando, é porque de fato Ele está te chamando. E nessa noite eu quero lhe convidar, como o apóstolo Paulo, a cair no chão e se render ao amor, à bondade daquele que sempre te amou. Se você é essa pessoa, no seu lugar mesmo, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero lhe convidar a fazer essa oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar, diga sim a Jesus. Ele está aqui, Ele te ouve. Você quer ter essa vida com Ele, diga sim a Ele. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e como Paulo, eu reconheço que eu tenho resistido ao Senhor, dia após dia, ano após ano, mas de alguma forma, eu estou convencido, como Paulo naquele dia, que eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu reconheço que Tu és o único que pode me salvar, e que Tu és o único Senhor sobre toda a terra. Por isso eu me rendo a Ti, Jesus, e faço essa oração, em nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu creio que Deus está fazendo algo poderoso, extraordinário na sua vida. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, amém, aleluia, glória a Deus. Deus marcou um encontro com você para de repente mudar a tua história nessa noite. Você que levantou a sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, coloque-se em pé. Nós vamos orar por sua vida nesse momento. Cremos que Deus marcou um encontro com você. Cremos que essa noite Deus te trouxe até aqui para te levar ao chão do reconhecimento da necessidade dEle. Se você está nos acompanhando via transmissão e de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero te convidar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos também orar por sua vida. Quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos a abraçá-los, a colocar as mãos sobre eles. Você que está sentado, estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos, porque bem sabemos
que nenhum pecador vai ao Senhor se o Senhor mesmo não trouxer. Nós te louvamos, Pai, porque em teu amor, misericórdia, coube salvação para a vida dessas pessoas. Obrigado, Pai, por proporcionar-nos salvação por meio do sacrifício de Cristo, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, para que toda condenação e toda culpa caia por terra. Nós te exaltamos, Jesus, seja bendito. E como Ananias conversou com Paulo, que essas pessoas aqui sejam cheias do teu Espírito nesse momento. Dê a eles da tua vida, Senhor. Que essa semente do Evangelho possa começar a germinar e dar fruto no tempo devido. Como igreja, nós os abraçamos, os acolhemos no nosso meio e te louvamos pela obra que tu estás fazendo na vida deles. Como Ananias, nós nos comprometemos a acolhê-los, discipulá-los e ensiná-los no caminho do Senhor. E juntos celebramos aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, glorificar ao Senhor. Aleluia. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.